Salve, meus queridos. Retornamos aqui para a gravação de mais uma parte do nosso workshop sobre desenho de personagens, né? De personagens para o grafite. Independente de ser um personagem para o grafite, a maioria dos personagens seguem regras básicas, né? No início desse workshop eu falei sobre o Enfield. O Enfield ele não usava essa técnica de manequim, ele já desenhava direto. Isso vai depender muito do estilo do desenhista, do grafiteiro, quadrinista, né? Que seja. Mas eu sugiro para que vocês tentem usar essas técnicas de blocagem, né? Então na aula anterior eu falei da construção desse manequim, falei um pouquinho, acho que eu devo ter dado alguma demonstração já, né? Do básico desse manequim. Ele não é muito complicado, né? Uma estrutura simples, na qual nós desenhamos esses círculos, né, linhas ovais, para a representação dos membros mais importantes. E uma coisa que é bem interessante, tá sempre se lembrando aqui nesse desenho do manequim, da funcionalidade dele, é o seguinte: são as linhas, ó, essas linhas de centro aqui dele, mas eu podia ter feito bem clarinho aqui, né? Peraí. Então, essas linhas de centro aqui, ó, aqui atrás da cabeça dele eu vou fazê-la passando pontilhado. Porque elas são as linhas que representam o volume geométrico da cabeça. Você tem a linha que passa na frente, mas também tem uma linha que passa atrás, que ela não fica visível. Quando nós desenharmos esse desenho de manequim, não é necessário fazer essas linhas, mas é sim necessário que na nossa imaginação nós tenhamos esse recurso. Que nós imaginemos que essas linhas percorrem o formato da esfera, que é a cabeça do personagem, tá bem? Uma outra coisa importante que que eu falei também na outra aula é a questão do maxilar, né? Deixa eu mudar um pouquinho de cor aqui. Eu quero denotar para vocês aqui, né? Dá bem a perceber a questão do maxilar. Ó, vamos ver aí. Deu pra... Ok, uma corzinha boa aqui. Ó, o maxilar é sempre importante vocês fazerem o maxilar separado do círculo da cabeça. Por que eu faço o círculo da cabeça de uma forma e o maxilar em outra forma, separado como uma argola, como se fosse a alça de um balde? Porque mesmo, aliás, agora dei um bom exemplo. Conforme a alça de um balde, vou desenhar um baldezinho aqui, ó. A alça de um balde. Todo mundo já viu balde na vida, né? Todo mundo ainda usa balde para alguma coisa, para regar planta, ou para, sei lá, regar cimento. Botar tinta. Pô, nós é grafiteiro, não bota tinta em balde, cara. Eu tô marcando aqui, não. Ó, tem aqueles balde que tem um negocinho aqui, né? E a alcinha a alça do balde vem aqui, ó. Tá, então vai. Temos a alça do balde aqui. Ó. Se alguém estivesse segurando a alça do balde, ela estaria nessa posição reta, né? Se essa alça do balde cair para o lado, ela cai para essa posição, né? Sempre mantendo o centro aqui desse eixo, né? Se ela vir para a posição esquerda,
Se ela vir para a posição à minha direita. O que isso tem a ver com o maxilar? O maxilar ele tem um movimento parecido com a alça de balde. Você tem aqui a caixa do crânio e o maxilar aqui. E o maxilar ele tem um movimento de eixo, como no caso da alça do balde. Dependendo da expressão que o personagem... Se o personagem está bravo, mordendo, chupando bala, mordendo a língua, o queixo vai estar mais para cá. Se o personagem tomou um susto, está apavorado, o queixo, vou usar outra corzinha aqui, o queixo vai estar mais para cá. Deixa eu usar um roxo. O queixo vai estar mais aqui, ó. Ele tá com a cara de oh! Vocês estão me entendendo? Por isso, se você é daqueles que desenha já o seu personagem, a cabeça deles com maxilar. Eita, aqui. Ixi, Maria, que falta de inspiração na bolinha. Que dizer uma bolinha toda. Ó, se você já desenha tudo assim, não tem problema. Mas é interessante que você tenha na cabeça que o maxilar que tá junto. Para que você não perca muito da ideia, da expressão. Tá? É só uma dica que tá lá no outro livro que eu quis colocar aqui para vocês. Muito bom ter isso em mente. Você vai criar a expressão de personagens conforme você gira a cabeça. Personagem, interessante você ter uma noção de que o maxilar ele existe, ele não está grudado na cabeça. Faz parte da caixa craniana. Vou dar um erase aqui. Vamos apagar o balde. Então aqui, basicamente, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês nessa aula é de como engrossar, né? A parte de engrossar a nossa blocagem, nosso manequim aqui, tá? Então eu vou usar uma corzinha, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou usar o roxo que já tá aqui, né? Tá bem diferente dessas cores aqui demais. Ó, então eu vou começar a engrossar ele aqui pela minha roupa. Agora vocês prestem atenção só na parte que é roxa, tá? Aqui eu vou começar a dar volume do pescoço. Ó. Volumezinho do pescoço. Ok. É assim que os desenhistas fazem. Eles desenham fino, depois vão engrossando. Aqui você vai ter um ombro mais para cima. O ombro tá levantando. Aqui vocês vão ter uma sequência, né, de curva. Aqui, no caso, eu vou colocar já tecido. Eu não vou colocar a pele e depois colocar o tecido por cima da pele dele. Eu já vou fazer o tecido direto, que a gente... Vou dar um exemplo mais dinâmico para você. Aqui, ó, eu tenho várias dobras, porque é uma área de pressão. Aqui é uma área que se estica, e aqui é uma área de curvatura, de pressão. Aqui, ó, eu não expliquei para vocês esses pontos, esses círculos que eu fiz, né? Porque aqui eu não estou vendo esse círculo. Esse círculo é articulação, né? Aliás, você tem um desse aqui também, né? Eu esqueci. Mas porque aqui eu só denotei o que, né? Denotei alguns elementos, a coluna principalmente. A coluna ela que faz, ela é o principal elemento da cena, porque ela está sempre ligada à linha de ação do personagem. Mais pra frente agora eu vou explicar isso para vocês. Mas aqui, então continuando aqui, essas articulações, esse ponto de articulação que deveria existir aqui, eu não fiz porque ele está atrás da mão. Tá bem? Eu costumo, quando eu vou fazer essa técnica de blocagem, só denotar esses pontos principais. Aqui deveria ter um também, porque no quadril a gente tem um,
Embora a gente não mexa muito, mas tem um ponto de articulação aqui. Aqui você também tem das pernas. Não está aparecendo as pernas dele, por isso que eu não fiz esses aqui embaixo. Esse ponto de articulação aqui atrás do tórax eu não fiz porque ele está escondido. Você não vê onde está o outro ombro do personagem aqui. Você só vê o tórax. Alguma curvatura do tecido. Fazer isso daqui fazer mais tranquilidade, porque alguma curvatura do tecido. Aqui os ombros. Posso apagar um pouquinho assim também para a gente começar a entender mais a cena, né? O que está acontecendo. Geralmente os desenhistas fazem isso. Eles começam até no spray mesmo, né? Aqui a situação que eu estou fazendo aqui na luzinha para vocês é bem parecido com o que a gente faz com o spray no muro, porque a gente desenha com uma cor clara e depois vai cobrindo com uma cor diferente, uma cor mais escura, tá? Então aqui eu já posso fazer o pulso, né? O pulso dele. Eu vou fazer ele com uma blusa de manga. Acho que eu vou fazer até com uma touca, né? Fica mais misterioso. Ou não. Bom, vamos ver aqui se ficar bem ou continua a touca. Acho que vai ficar assim. Quando você tem uma noção do tecido, você tem uma noção da curvatura, né? Então, geralmente aqui tem uma curvaturazinha na touca, porque ela tá presa à cabeça e o resto dela cai. Então eu costumo fazer uma curvaturazinha aqui. Ó, aqui você vai ter um pouco de peso, começando de curvatura, porque aqui onde ela cai tá ligada à cabeça, né? Ombro, braço, curvatura das juntas. Eu acho que tem que apertar o lápis devagarinho, porque senão ele dá uma linha muito grossa e fica difícil de vocês verem aí. É difícil desenhar com esses elementos aqui. Estou desenhando com o mouse. Ó, então aqui eu posso detalhar já mais a minha mão. Separar os dedos. Eu fiz o desenho no geral bem simples, porque também o espaço aqui é pequeno para desenhar, né? A lousa, em relação ao espaço do desenho aqui, é bem pequeno. Então é mais para exemplificar a técnica de blocagem e seu funcionamento prático, né? Aqui as curvas de tensão do tecido são menores, a quantidade delas é até menor, porque o braço não está tão curvado. Eu gosto bastante dessas. Eu uso, aliás, eu vou deixar ver aqui só um pedacinho do ombro para ficar mais legal, senão o peito dele fica muito aqui em cima. Tá, só um pedacinho do ombro.
Aqui eu diminui demais, vou aumentar um pouquinho. Aí você vai regulando o desenho conforme sua criatividade mandar, né? Tua criatividade te intuir. Essa parte aqui, ela é mais... Peraí, eu fiz ela como eu faço à frente, mas ela não é assim. A não ser que ele tenha muito músculo, tenha a asa de halterofilista aqui, mas ela é mais assim, ó. Ela é mais solta, porque é a parte da coluna, não é a parte do tórax. Ela é mais lisa, mais de... Nossa, que dificuldade de fazer essa linha. Ó, ela é mais assim, mais direta, mais lisa. Porque ela é a parte das costas. E aqui sim tem mais curvatura, porque é a parte da frente. Então vamos lá, aqui a touquinha, desce, tem o peso da touca, do tecido total. A touquinha você pode fazer uma curvinha assim aqui embaixo. Tá, temos aqui a touquinha, ok. Então chegando aqui, eu ia aumentar um pouquinho aqui, aumentei. Aqui. Então os desenhos dos grafiteiros nascem dessa forma, né? Um esboço de cor clara, um fuzinho verde até quase da cor da luz, e agora estou finalizando com... Estou esboçando novamente por cima com roxo. Na parede, quando a gente vai pintar, a gente não usa borracha, né? Vou fazer um personagem com um rostinho bem mais simples aqui, né? Aqui a linha do cabelo dele, aqui é um pouco da testa. Sobrancelha. Narizinho. Cara de feliz, porque o grafite tá dando certo. O grafite tá dando errado, a gente faz cara de mal. Cara de frustrado. Um cabelinho aqui pra dar uma... Então a gente tem aqui a linha do queixo. A gente pode colocar um pouco de bochecha aqui nele. Fazer a linha do queixo. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Isso aqui tá muito grosso, né? Com cuidado, que é para não estragar o desenho. Então a gente já vê que o desenho começa a surgir, né? A mãozinha dele, vou fazer ela para vocês. Aqui, ó, a lata de spray é caracterizada pelo cilindro, que já é bem um bloco mesmo, né? Que é um objeto bem um formato sólido, não tão orgânico quanto o resto do personagem. Fazer o volume da parte de baixo dela. Até uma bordinha aqui. Um dedo. Os dedos passam por trás. Essa noção de volume do objeto serve para isso também, né? Para que a gente tenha noção que ele não é uma linha transparente. Quando eu faço o desenho aqui, eu não vejo duas linhas paralelas aqui.
Não, eu vejo, eu imagino a cena mesmo, com volume redondinho e com o dedinho passando por trás. Eu uso só 4 dedos nos meus personagens, ok? Como os personagens são meio gordinhos do desenho, então no geral eu uso só 4 dedos neles. Ah, uma dica também, ó, o dedão... Peraí, que esse dedão aqui é... Tá bom. O dedão... Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ele sempre fica em direção... Se a posição tiver numa... Se a mão estiver numa posição mais natural, o dedão ele sempre está na direção para a parte interna do rosto. Ele sempre está virado para cá, ó. Em direção ao rosto. Se a mão estiver em direção ao rosto, né? Nunca esquecer disso. Se eu tivesse feito essa mão e colocado o dedão aqui, talvez eu conseguisse até passar, né? Falava, essa mão tá meio estranha e passou. Mas com o tempo eu ia falar, não, esse desenho tá muito esquisito. Geralmente quando a gente acha que o desenho tá muito esquisito assim da mão, pode olhar que você colocou o dedão no lugar errado. Você inverteu, você colocou o dedão aqui. É sempre bom prestar atenção. Ou para em frente a um espelho e faz a cena, interpreta a cena que você quer desenhar antes. Para ficar mais fácil de você visualizar ela. Tá? Eu costumo fazer isso com as mãos. Às vezes eu estou desenhando uma mão no meu desenho, eu paro e fico olhando como é que seria a minha mão naquela posição. Aqui faltou a linhazinha daqui, da base aqui. Tá. Então é mais ou menos isso aqui. A técnica de blocagem, seu funcionamento, ela serviu para indicar, para dar suporte à massa do personagem. Se eu tivesse um espaço maior aqui, eu melhoraria tecnicamente o personagem aqui e deixaria mais... Mas é que isso aqui é tipo uma lousa mesmo, né? Então, acho que aqui a gente já dá para ter uma noção. Ok? Vamos agora para as próximas partes aqui, que a importância da linha de ação e o desenvolvimento do seu estilo próprio. Ok, vamos falar sobre isso daí. Tá? Ó, aqui, fala um pouquinho da técnica de blocagem. Então aqui ele fala inclusive que as mãos elas têm linhas de ação, né? Linha de ação é como se fosse tentar sintetizar o movimento. Deixa eu começar aqui do começo, deixa eu ver, page up. Ele fala de action lines. Aqui ele dá um exemplo. Ó, aliás, é aqui que ele fala da action line. A action line, a linha de ação, o que é? É a linha principal do seu personagem. Se você conseguir resumir duas dicas que eu dou para vocês. Se vocês conseguirem resumir a posição do seu personagem com uma linha e essa linha ficar interessante de se ver, ó, o personagem está cansado, uma linha curvada. O personagem está atento, se mostrando bem disposto, né? Ó. O personagem está atento, mostrando bem disposto. A linha, ela é bem agradável, é um S assim, ó, com a barriguinha para fora. Ó, esse daqui já é um S meio caído assim, ó, com a frente caída para frente. Então essa é a linha de ação. Se você conseguir resumir a posição do seu personagem, sintetizar ela em uma linha,
e ele tiver essa linha de ação, aliás, todos os personagens têm, mas quando você usa essa linha de ação para guiar o seu personagem, a primeira coisa que você vai fazer no desenho, você já faz o movimento que ele quer, que você quer fazer. Por exemplo, se eu tivesse um personagem, vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Ó, eu tenho um personagem dando um salto. Eu venho aqui e faço minha linha de ação assim. Aqui seria mais no caso de um mergulho, né? Ó, então eu já tenho minha linha de ação, que basicamente é a linha onde a coluna está, né? Meu personagem é um mergulhador. Fiz uma linha a mais aqui do rosto dele. Ó, então eu tenho as linhas que dividem o rosto. Eu tenho... eu vou mudar aqui, peraí. Eu vou mudar a cor da minha linha de ação para vocês visualizarem ela. Ó, eu tenho minha linha de ação aqui. Eu tenho o tórax do personagem aqui atrás. Aqui esse mergulhador já está, ele não está tentando mergulhar, ele já está dentro da água. Aqui eu vou ter ele vai seguir a linha de ação. Eu vou ter o braço principal, a mão. O movimento vai ficar bem fluido porque ele está seguindo a linha de ação. Essa linha de ação é a linha imaginária. Essa técnica da linha de ação é uma técnica que foi inventada pelos animadores para deixar o seu trabalho, seu desenho muito mais fluido. Ó, aqui eu vou ter a outra parte do quadril. A coluna, ela é um elemento que segue sempre a linha de ação. Peraí, aqui eu vou fazer outra parte, a outra mão. Que tá bem aqui, ó. Tá, então você tem o rosto. Tem o direcionamento do rosto, de onde está os olhos, a boca, né? Acredito que seria... Vou mudar de cor, porque senão vai ficar muito bagunçado aqui para vocês visualizarem. Ó. Essa linha do rosto. Indica a posição que o rosto dele está. Aqui você tem as linhas do tórax e do quadril. Elas são mais não tão perceptíveis porque o elemento, porque ela está por trás dos elementos. Ela passa por aqui, ó. Do quadril provavelmente ela está por aqui. Ela vai passar bem no encaixe da coluna aqui, a coluna dele, né? Então tá, aqui o tórax, ó. O pezinho teria que estar nessa posição aqui, ó. Esse aqui poderia até estar mais dobrado aqui, peraí, vou dar mais naturalidade, porque às vezes a gente tenta seguir totalmente a linha aqui, não fica tão natural. Como é um personagem humano, não é uma sereia, ele não tem cauda, então ele segue a linha de ação com a perninha dobrando um pouco. Aí.
Aqui é a articulação, aqui é outra perninha dele. Tá bem? Ó. Então seria isso o nosso personagem. Já tá mergulhando. Geralmente quando a gente mergulha, a gente até nessa parte aqui, acho que uma perninha já fica no esqueminha de nadar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que uma perninha a gente podia fazer mais curvada pra cima. Mais solta, né? Embora a linha de ação esteja aqui, vou repetir a linha de ação. A perninha pode ficar aqui, ó. É, aí. Porque quando a gente nada, a gente bate o pé, né? Eu tô olhando aqui, tô falando, pô, tá meio estranho essas duas perninhas juntas, né? Então vocês viram que, ó, eu diminuí a distância, eu diminui o tamanho das coxas, porque isso daqui já está distante de mim. O que é perto do observador aumenta de tamanho. O que é longe do observador diminui. Então aqui a gente já conseguiria colocar fazer um mergulhador aqui, colocando um cilindro de mergulho aqui nas costas dele, colocando pés de pato. Então isso é uma coisa assim pra gente ir imaginando, né? Mas vocês viram a utilidade da linha de ação. A linha de ação é para dar mais naturalidade ao personagem. Agora vamos falar um pouquinho de como desenvolver o estilo próprio. O estilo próprio, ele vem da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui. Ó, o estilo próprio, ele vem das características que você gosta de desenhar no seu personagem, né? Então, por exemplo, os formatos, se você gosta de desenho mais quadrado, se você gosta de desenho mais redondo, o tipo de grossura de linha que você gosta, se você gosta de pintar de pincel, um traçado mais perfeito, um traçado mais tremido. O estilo próprio, ele nasce da forma como o desenho te afeta, né? Eu costumo entender essa questão do estilo próprio assim. Um escritor tem uma maneira de escrever um livro, uma maneira de redigir as poesias, né? de interpretar o que é belo. O nosso desenho vai ter a mesma, vai ter o mesmo comportamento do que o desenho a escrita de um escritor. A gente usa o desenho como uma ferramenta de expressar o que para nós é o belo, é o agradável. É o emotivo, né? O que nos satisfaz em expressar as nossas emoções. Então, tudo isso é incluído na forma que você faz uma linha, na forma que as preferências por formatos, se você gosta de formatos mais quadrados, mais retos. Então, todo esse conjunto de técnicas aliadas à sua inspiração interior, né? Faz com que você crie seus desenhos próprios, né? No começo a gente se inspira. Eu pegava o desenho do gibi do Homem-Aranha, tentava desenhar, do Hulk e tudo. Só que quando nós nos inspiramos, nós estamos pegando um desenho que já é carregado da técnica de algum artista, já carregado da inspiração de algum artista, já carregado às vezes possivelmente de algum erro de algum artista, algum erro assim ele desenhou a mão, colocou o dedão no lugar errado, ou eu criei alguma coisa que não é muito, criou um desenho que é meio difícil de desenhar, você não consegue interpretar bem, né?
Então é mais fácil a gente começar do que é simples e depois ir pro avançado. E pegar e aqui, ó, ele dá aqui um bom exemplo do uso das formas em função do estilo que ele quer criar, né? Uma outra coisa também que movimenta, que proporciona a criação do estilo próprio, onde você coloca os elementos dos órgãos do rosto, né? Nariz, boca, olhos, nariz, orelhas. As coisas vão criar o seu estilo próprio, sua forma de ver o mundo, né? Aqui eu estava procurando esse exemplo dos narizes aqui, né? Esse exemplo dos narizes é muito legal. Aqui você já tem uma variação de estilos de formatos de nariz. Olhos também. Olhos mais cansados, olhos mais atentos. Se você gosta de olho mais fininho, olho mais palitinho, todas essas preferências vão indicar o seu estilo. Então, evitar copiar dos outros. Por quê? Porque você nunca vai criar um estilo próprio. Eu mal olho o desenho assim, eu aprecio os grafites, mas eu evito contato, particularmente eu tenho isso comigo, com alguém que tem um estilo muito parecido com o meu, porque eu posso me contaminar, porque se ele tem um estilo parecido com o meu, ele gosta do que eu gosto. Formas, isso é uma coisa mais intuitiva e eu tenho essa ideia porque eu já tenho um nível um pouco mais avançado, mas se ele gosta das coisas que eu gosto, as coisas são muito parecidas, eu posso começar a fazer o que ele está fazendo. Ele inventa uma ideia, eu vou inventar uma parecida. Então, para me manter totalmente original, eu evito isso. Se alguém tem um desenho muito parecido com o meu, eu evito muito contato com essa arte, com esse artista, porque eu não tenho influência, o trabalho dele não influencia o meu. Tá bem? Então basicamente é isso, né, galera, que eu ia falar para vocês aqui. Então nós vimos aqui um pouco da técnica de blocagem de manequim, linha de ação, expressão corporal e falamos aqui no final, né, como desenvolver o estilo próprio. Eu vou me despedindo de vocês, galera. Então até a próxima aula. Eu fico por aqui, tá bem?